Bem-vindo à TV Camuaso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou aqui com um convidado especial. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se já e deixe o seu like aí, você ajuda a promover esse trabalho. Também compartilhe o vídeo. E hoje eu trago uma pessoa de múltiplas valências, multifacético. Eu vou só por aqui uma introdução para começarmos o nosso bate-papo. Tudo começa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cidade que eu viu nascer em 1963. E já nasceu curioso para comunicar, porque ainda criança já respirava o jornalismo, visitando redações de jornais, estúdios de rádio, graças ao seu pai e o seu tio, ambos jornalistas. E não é que o seu padrinho também era? E, para completar o elenco, casa com uma jornalista. Ele ainda tentou pular a cerca para ser professor de educação física, mas apesar do seu porte atlético, não teve jeito. Quando se deu conta, o microfone já estava na mão. Começa a produzir e apresentar o esporte amador na Rádio Guaíba. Torcedor do Grêmio, queria ser profissional no segmento, a exemplo de seu pai, que era célebre no meio esportivo. Só que o jogo virou. O Grêmio marcou, mas a notícia ganhou. O profissional narra ao vivo uma fuga de presos da penitenciária em Porto Alegre. Com a unidade móvel, acompanha de perto a perseguição da polícia aos fugitivos. Um acontecimento que marca a época e marca também a sua nova fase no jornalismo geral. Daí, em 91, emigra para São Paulo, onde faz história nos diversos canais de comunicação: Portal Terra, Jornal Correio do Povo, Rádio Gaúcha, TV Cultura, Rede TV, SBT e Rede Globo. Desde 98 passa a contar notícias na rádio que toca notícia, a Central Brasileira de Notícias, claro. As histórias do nosso cotidiano começam às 6 da manhã e terminam às 9h30 na CBN. Senhoras e senhores, os vossos aplausos para o jornalista e escritor Milton Jung. Obrigado por você ter aceito o convite para estar aqui na TV Camuaso. Eu queria fazer um registro aqui, que poucas vezes vi minha história ser contada tão detalhadamente como você contou agora, com alguns detalhes que são de conhecimento de poucas pessoas, e fico feliz que você tenha trazido alguns momentos dessa trajetória na carreira jornalística que se iniciou em 1984, ainda como estagiário lá na Rádio Guaíba de Porto Alegre, onde meu pai também trabalhava. Eu fiquei muito feliz de ouvir, inclusive pela forma da sua narrativa, essa história que tornou a minha história ainda mais especial para o meu coração. Eu é que agradeço aí pela oportunidade, Camuaso, pelo carinho de você me convidar, me abrir espaço para falar aí sobre os mais diversos temas. Certamente falaremos aí de jornalismo, que é um dos temas pelos quais eu sou apaixonado, mas estou à disposição para tratar de qualquer outro assunto que for do seu interesse, de interesse da sua audiência. Se você me permite, como nós podemos estar falando muito provavelmente para outros deficientes visuais, eu gostaria de me apresentar fisicamente também. Homem branco, de olhos claros, olhos azuis, cabelo tamanho médio, com uma testa, eu diria, já bastante acentuada, em função dos 58 anos, então o cabelo começa um pouco mais para trás, você sabe que é uma coisa que cresce com a gente ao longo do tempo. O Camuaso é a testa, né? Porque ela vai aumentando, não pela inteligência, mas pela perda de cabelo. E eu estou vestindo uma camisa azul claro, que é muito parecida com o fundo que está aí do Camuaso também, de quem está nos acompanhando, um azul claro, que, aliás, é um azul que eu admiro muito pela minha paixão clubística, porque eu tenho outras paixões além do jornalismo. Sensacional! Muito obrigado, Milton, por você oportunizar as pessoas com deficiência o acesso à inclusão, pela valorização da diversidade. Esse é um olhar de capital importância. Naturalmente,
milhares de pessoas cegas, baixa visão, pessoas com deficiência, são tão consumidoras como quaisquer outra. Quanto mais informada a sociedade, mais atitude inclusiva veremos. Preconceito se combate com informação. Inclusão se faz com coração. Milton, CBN completa 30 anos, muitas atrações. Fala um pouco mais. Nós, na Rádio CBN, estamos completando 30 anos. Rádio CBN começa em 1991, quando eu estava chegando na cidade de São Paulo. E por uma curiosidade, logo que cheguei na cidade de São Paulo, pedi recomendação de alguns amigos, porque eu queria saber o que acontecia na cidade, uma rádio para acompanhar. Eu vinha do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição muito forte no rádio. E aí me disseram: houve essa rádio que está começando, que era a Rádio CBN. Então, a minha história na CBN começou em 91 também, mas como ouvinte. E fui me transformar em um profissional da CBN em 1998, como você bem registrou, quando convidado para ser âncora em um dos programas da emissora. Estou no Jornal da CBN, este que apresento hoje, há 10 anos. E estamos agora completando 30 anos. 30 anos de uma história que foi marcada pela inovação e pela credibilidade, porque emissora só tem vida tão longa assim no jornalismo e com uma audiência e com um potencial tão forte como o da CBN, se tiver credibilidade. Jornalismo está diretamente relacionado a este valor, que é a confiança das pessoas. E é isso que nós queremos marcar nesses 30 anos, por isso a gente foi buscar nos ouvintes histórias para que eles contassem isso, nós temos reproduzido no dia a dia, para que eles contassem. Já mandou a sua? Já mandei a minha. Quero aguardá-lo, depois você vai contar para mim qual é a sua história, mas olha, isso é muito bonito, porque a gente percebe nas várias histórias que nós ouvimos a relação íntima que as pessoas têm com o nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo para mostrar o porquê dessa, quer dizer, não o porquê dessa credibilidade, mas eu vou dar um exemplo para ilustrar essa questão da credibilidade. Tem me chamado a atenção porque muitas pessoas, Camuaso, comentam que começaram a ouvir a Rádio CBN nos atentados de 11 de setembro. E foram em busca de uma informação que elas considerassem confiável, porque elas precisavam, elas tinham a ansiedade de saber o que estava acontecendo naquele momento trágico, encontraram a Rádio CBN e lá foram conquistados pelo nosso trabalho. Não, sim, porque foi a primeira rádio que começou assim, só de notícias, né? Foi a primeira do Brasil, não foi? Sem dúvida. E aí vale a pena até voltar no tempo, lá em 91, quando a rádio surge, se a gente pensar na história da CBN, ela surgiu no momento em que nós tínhamos aqui no Brasil a CPI do PC Farias, que era o tesoureiro de Fernando Collor de Mello. Exato. E foi a única emissora, porque isso não era comum naquela época, que se atreveu a fazer aquilo que hoje é extremamente comum. E você liga a televisão muitas vezes para ouvir a transmissão de uma CPI como faz hoje. Naquela época ninguém fazia isso. Televisão menos ainda, porque você não tinha canal 24 horas. E o rádio, que poderia fazer isso, não fazia, porque temia que aquilo não seria interessante. E a CBN, inovadora que foi naquele processo, transmitia toda a sessão da CPI. Isso fez com que as pessoas passassem a entender o seguinte: na hora que tem uma notícia importante, é lá que eu vou me abastecer. E a CBN marcou a história, marcou o início da sua história dessa maneira, conquistou seus ouvintes logo no início dessa maneira. E isso a gente tenta manter ao longo do tempo. Nessa virada, 30 anos é sempre um bom tempo para olhar o que se fez, mas principalmente a responsabilidade que se tem pela frente. Nessa virada, não tenha dúvida, tudo que nós estamos planejando para daqui da frente está baseado nesses dois conceitos, inovação e credibilidade. Nós temos que continuar inovando, utilizando talvez todas as novas plataformas que surjam, continuar inovando na forma de transmitir a informação, seja lá o que isso signifique, porque eu não entendo do futuro ainda, eu só fico tentando pensar o que pode acontecer, explorando os produtos que estão à nossa disposição e explorando, claro, esse recurso que o rádio tem e que é genial, que é o recurso do áudio. E nós sabemos muito bem que o áudio ganhou um novo patamar ao longo do tempo, graças à tecnologia. Eu quero também marcar esses 30 anos, portanto, tentando trazer, não só o Milton Jung, agora já pensando de última hora, trazer outros apresentadores para também falarem aqui na TV Camuaso, outros âncoras. Você tem, assim como outros âncoras,
apresentadores convidados e o Luciano Huck vai estar também contigo e com a Cássia Godoy. Dá para avançar alguma coisa? Já conversou com o Luciano? Já sentaram? Já se encontraram? Já fiz a lição de casa, já li o livro que o Luciano lançou esse ano, De Porta De em porta em Porta, que é um livro porta. bem interessante, no qual ele entrevistou várias lideranças de diferentes áreas, lideranças internacionais, intelectuais, para olhar o que é o mundo hoje em dia e por onde a gente pode começar a transformar esse mundo depois de tudo isso que nós estamos enfrentando desde o ano passado com esta pandemia. Mas já fiz a lição de casa, sim, e aí o que eu posso adiantar, inclusive nem falamos isso, não antecipamos sequer na rádio isso ainda, nós teremos dois convidados escolhidos pelo próprio Luciano Huck para serem entrevistados. Um deles é o economista Armínio Fraga e o outro é o ex-governador Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo. Paulo Artung tem uma curiosidade, por que Luciano Huck o escolheu para conversar com a gente ao vivo no Jornal da CBN? Bom, a começar pelo fato de que Paulo Artung teve uma gestão, aliás, 3 gestões no Estado do Espírito Santo, em que a educação foi a sua grande marca. Houve um fortíssimo investimento e uma grande transformação no Estado para que a educação avançasse e os resultados foram bastante positivos, um legado dele. Mas tem uma outra curiosidade, e não por acaso o Luciano convida Paulo Artung para fazer esse bate-papo com a gente lá no Jornal da CBN, marcando os 30 anos. Por quê? Há 2 anos, Luciano Huck liga todos os dias, às 7 horas da manhã, para Paulo Artung, para conversar com ele, para discutir os temas que mexeram com as últimas 24 horas ou com os fatos que podem acontecer. Ou seja, eles fazem uma discussão, uma reflexão sobre as mais diferentes dimensões, a economia, a política, a vida social, etc. Todos os dias eles fazem essa conversa íntima entre eles, por telefone, e dessa vez nós vamos trazer essa conversa para o ar, compartilhando com todos os ouvintes. Então, se eu posso te antecipar alguma coisa que sequer falamos ainda no Jornal da CBN, se sequer antecipamos para os nossos ouvintes, é que, por escolha do próprio Luciano Huck, teremos esses 2 convidados também especiais na participação. Opa, ele vai maravilha. entrevistar também Armínio Fraga e Paulo Artung. Maravilha, primeiríssima mão aqui na TV Camuaso. O Luciano vai apresentar do Rio ou virá cá em São Paulo? Não, ele Hoje estará não no precisa, né? estúdio, estará no estúdio com a gente em São Paulo. A gente, inclusive, está preparando o nosso ambiente lá, porque diante das restrições sanitárias que nós impusemos, né, dentro da Rádio CBN, há uma série de normas que a gente leva em consideração. Nós vamos montar ali 3 espaços dentro do próprio estúdio, separados por acrílicos, para que a gente possa estar no mesmo espaço. Mas estaremos todos juntos, sim, na mesma mesa, no mesmo estúdio. Maravilha. Milton Jung, conta um pouco da sua rotina. Continua a acordar às 4 da manhã? Eu tive uma rotina um pouco modificada, né, por causa desta pandemia. Para você ter ideia, desde o dia 20 de março do ano passado, eu apresento o Jornal da CBN e também o programa Mundo Corporativo no mesmo espaço que eu estou ocupando agora, aqui da minha casa, da sala da minha casa. E essa mudança vai ocorrer somente agora, a partir do dia 1º de outubro, na sexta-feira, quando nós teremos o programa dos 30 anos. E aí, a partir daquele momento, eu estarei apresentando o Jornal da CBN novamente do estúdio. Mas eu pensava que tu já estavas no estúdio. Eu sabia que estava na realidade, no eu estive no estúdio. Nesse período todo em que eu trabalhei aqui de casa, desde que a gente passou a trabalhar em home office, eu apresentei o Jornal da CBN no estúdio em 3 oportunidades. A última foi nesta quarta-feira, nesta terça-feira, aliás, quando eu estive lá até para a gente planejar um pouco mais de como seria o programa dos 30 anos, e levando em consideração, já que eu estou vacinado com as 2 doses, Cássia Godoy está vacinada com as 2 doses, Parabéns. Todas as pessoas que estão no estúdio também, e isso nos trouxe um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar naquele espaço. Mesmo assim, ainda estamos trabalhando num esquema, diríamos, de emergência, porque a maior parte da nossa equipe, não só do jornalismo, mas do setor administrativo, continua em home office. Mas ali no estúdio a gente conseguiu reunir as pessoas. A partir do dia 1º eu volto
e permaneço apresentando o Jornal da CBN diretamente ao lado da minha equipe, o que é um fato que vai me deixar, sem dúvida, muito feliz. E você me perguntava sobre a questão da minha rotina. Eu disse que ela mudou um pouco, porque eu passei a apresentar o programa aqui da minha casa. E aí isso faz com que você tenha que se adaptar, adapta o espaço, adapta o áudio, adapta a rotina da própria casa, né? Porque as pessoas estão aqui, eu sou casado, tenho 2 filhos, todos eles moram em casa, todos eles estão trabalhando desde casa. Minha mulher, que além de jornalista, estuda psicologia, está estudando em casa também. Então, nós tivemos que nos adaptar nesse sentido. Mas, de uma maneira geral, aí do ponto de vista ali do processo jornalístico em si, sim, eu tenho acordado às 4h30 da manhã, me preparo antes do jornal com a leitura dos jornais, ou pelo menos de um grande jornal, para entender o que está acontecendo. E, geralmente, o jornal que eu leio é o jornal O Globo, porque esse é um jornal que está na minha mão no computador. Você deve imaginar que, nesse horário, nenhum entregador de jornal jogou o jornal pela porta ainda. Sim. E, ao mesmo tempo, e faço isso porque eu sei que o meu produtor, o Bruno Teixeira, que trabalha no estúdio na CBN, ele já teve acesso aos outros jornais. E, com isso, a gente pode trocar um pouco das nossas percepções sobre o que foi noticiado num lugar e no outro. Bom, 5h para 6 da manhã, eu já estou preparado para ir ao ar, porque eu tenho uma participação no quadro CBN Primeiras Notícias, quando o Frederico Goulart levanta um assunto provocativo, seja ele qual for, para que eu e Cássia Godoy possamos bater um papo. Geralmente é um assunto assim mais ameno, é uma conversa mais descontraída para começar o dia. E às 6 horas eu vou ao ar no Jornal da CBN, das 6 às 9h30 da manhã, naquele ritmo, naquela dinâmica que o ouvinte já conhece e nos acompanha. Mas não termina o Jornal da CBN às 9h30 da manhã, não. O Jornal da CBN vai continuar ao longo de todo o dia, no seguinte sentido, porque eu tenho 2 produtores, o Bruno Teixeira, que põe o jornal no ar, executa o jornal, como a gente diz, né? Ele seria o produtor executivo, e tem um produtor, que é o Renato Barcelos, com quem eu estava conversando até poucos instantes antes de nós começar a conversar, porque nós ficamos discutindo a pauta do dia seguinte. Quais são as entrevistas mais relevantes, os assuntos que podemos tratar em reportagem ou que podemos conversar com os comentaristas. Eu diria o seguinte... Desde que não altera a pauta na última hora. Exatamente. Aí é um outro aspecto que a gente pode, inclusive, conversar. Mas é preciso um mínimo de planejamento para você colocar o jornal do dia seguinte no ar. É claro que isso que você falou pode, e a gente gosta quando acontece, quando a pauta muda em cima da hora, porque é aí que o rádio se expressa mais, pela sua agilidade, pela possibilidade de você botar uma pessoa de última hora falando sobre aquele assunto que acabou de acontecer. É aí que ele se diferencia dos outros veículos. Exatamente. A gente pode brincar dizendo o seguinte, o nosso grande objetivo é tornar o Jornal da Manhã, o jornal aquele que você recebe na porta de casa, velho, já na primeira hora do Jornal da CBN. Ou seja, poder trazer novidade em relação àquilo que já saiu nos jornais impressos ou do que está ainda no noticiário naquele momento. Mas, sem dúvida, o grande objetivo nosso é conseguir encontrar essa notícia do momento, essa notícia que vai ser nova, que vai ser uma novidade para o ouvinte. Porque nós temos que levar em consideração que a jornada do ouvinte com a notícia também mudou. Aquele ciclo de 24 horas em que ele esperava o jornal do dia seguinte para saber o que tinha acontecido no mundo não existe mais. A notícia ela é renovada a todo momento na tela do celular do nosso ouvinte. E nós temos que ter esta consciência. Por isso é que é notícia, é novidade. Que já exatamente. Nenhuma pessoa com essa rotina bem agitada, resta muito tempo para diversão, como é que você se diverte? Eu me divirto fazendo jornalismo. Eu tenho muita paixão de fazer o jornalismo, isso me mexe, mas eu faço outras várias atividades, muitas delas do ponto de vista intelectual, escrever é algo que me dá prazer, ler é outro recurso, é outra atividade que me deixa bastante feliz. Mas sim, eu tenho tempo sim, para alguns momentos de prazer, eu faço atividade física, eu encontrei um espaço. Aliás, aqui em casa, você é ligado ao esporte desde antes mesmo de ir para o jornalismo, né? Então não abandonou essa via esportiva, né? Eu só abandonei física e continuo treinando. Exato, mas eu treino, eu faço atividade física, mas não jogo mais nada esportivamente. Eu já joguei muito. Eu joguei futebol, fiz judô, natação e joguei basquete durante 13 anos no Grêmio lá de Porto Alegre. Tive esse desejo realmente de ser professor de educação física, cheguei a entrar na faculdade de educação física,
mas como você contou muito bem lá na introdução, preferi migrar mesmo para o jornalismo. Comecei no jornalismo esportivo, inclusive, fazendo aquilo que eu sonhava em fazer na época, que era um programa de esporte amador, mas depois, ao longo do tempo, acabei ficando no jornalismo de geral, como nós costumamos falar, e sou muito feliz no que faço. Mas eu faço algumas atividades e o meu lazer, muitas vezes, é conseguir ficar parado um tempo, sem que eu esteja fazendo algum trabalho intelectual muito intenso. Fazendo Então, sentar numa cadeira, logo sábados e meditação. domingos, quando eu continuo acordando cedo, mesmo sem precisar trabalhar, Camuaso, eu sento na frente de casa, boto uma cadeira aqui na frente, fico vendo o dia amanhecer, os passarinhos cantarem, o sabiá se aproximar, as maritacas fazer barulho, e você não tem ideia de como esse som dos passarinhos me ajuda a relaxar. Faz bem, né? Faz bem. Ô, Milton, qual foi o desfecho daquela perseguição dos presos em Porto Alegre? Essa história é curiosa, porque foi uma rebelião de presos no presídio central de Porto Alegre. Eu estava numa unidade móvel da rádio no momento em que os presos fugiram com reféns, e eu tinha um motorista bastante arrojado para aceitar a proposta que eu fiz para ele. Eu digo, vamos atrás? E nós fomos atrás. E ele acelerou atrás, ficamos inicialmente os carros dos presos, nós e os carros da polícia atrás da gente. Até porque a polícia tinha combinado com os presos que iriam dar um certo espaço para eles irem embora, até porque eles estavam com reféns. E aí chegou um momento que nós percebemos que não era o nosso espaço ali estar atrás dos presos, deixamos a polícia passar, evidentemente. Mas o curioso, e uma curiosidade aí familiar, eu diria, é que essa fuga ela se deu depois das 6 horas da tarde, 6h30. Então, primeiro, você imagina, trânsito mesmo em Porto Alegre já era um pouco complicado. Mas mais do que isso... Isso em 80 e quê? Isso em 88, 87, okay. E eu estou falando isso puxando da minha memória, e ela não é boa não, tá? Eu posso estar errando, mas enfim, mas é mais ou menos nesse período. Uhum. Mas a curiosidade é o seguinte, é porque à medida que eu ia transmitindo, em alguns pontos em que a gente andava da cidade, o som não ficava muito bom, a qualidade do som caía, aí voltava, tal, e alguém no estúdio segurando, se aproximava das 10:07 da noite. 10:07 da noite entrava no ar o Correspondente Renner. O Correspondente Renner era o principal noticiário do rádio gaúcho, apresentado pelo meu pai, Milton Ferretti Jung. Uhum. E o Correspondente Renner era a espécie do Jornal Nacional da Rádio do Rio Grande do Sul. Então você imagina que 10:07 da noite entraria aquela vinheta tradicional do Correspondente Renner e aquele vozeirão dando as notícias, a síntese noticiosa. E aí nós quebramos 2 paradigmas do rádio do Rio Grande do Sul e da Rádio Guaíba. O primeiro foi que meu pai entrou dando as notícias e, na medida em que ele estava dando as notícias, eu voltei a ter contato com a rádio de onde eu estava e ele me chamou ao vivo. E eu passei a fazer algo que nós nunca tínhamos feito na rádio, no Correspondente Renner, que era uma síntese noticiosa, por característica, e entrou uma participação ao vivo de um repórter. Só que isso não parou por aí, porque vamos lembrar que às 7 horas da noite entra a Hora do Brasil. Da Hora do Brasil. E aquilo era uma marca no Brasil inteiro, obrigatoriamente você não tinha essa flexibilidade de hoje. Uhum. Mas nós, mais uma vez, quebramos um padrão e não transmitimos o início da Hora do Brasil, porque estávamos transmitindo aquela fuga. E transmitimos aquela fuga até o momento em que os bandidos se dispersaram, ninguém mais sabia onde eles estavam, porque a polícia também os perdeu de visão. Mais tarde, alguns foram presos. Graças a Deus, todos os reféns foram liberados com vida e não sem ferimentos, a não ser o trauma de uma fuga como aquela. Mas, enfim, com tudo isso, só para dizer que, além da aventura de estar percorrendo lá, de estar correndo atrás dos presos daquela maneira, diríamos, um pouco irresponsável, mas nós também quebramos 2 padrões, que um foi colocar repórter ao vivo numa síntese noticiosa e o segundo foi não transmitir a Hora do Brasil naquele momento. Mas isso não deu em nada, o fato de terem interrompido por algum momento a voz do Brasil? Deu sim. Uma senhora ligou para a Rádio Guaíba de Porto Alegre querendo falar com meu pai e deu um puxão de orelha nele, porque disse que ele não poderia permitir que eu estivesse correndo atrás dos bandidos daquela maneira,
porque eu corria riscos de vida. E ele, meu pai, não deveria permitir que eu fizesse isso. E ela percebeu que não só ele permitiu, como ele tinha me incentivado ao me colocar no ar. Ou seja, deu um puxão de orelha no meu pai por causa disso. Mas foi a única punição, a única reprimenda que nós tivemos, não tivemos problema mais nenhum em relação à Hora do Brasil, por exemplo. Graças a Deus. Ô, Milton, eu vi uma pesquisa da Cantar Ibope Media, que fez um estudo no ano passado sobre o consumo do rádio no Brasil. No levantamento que eles fizeram em 2021, este ano, eles dizem ter notado um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao resultado do ano passado. Concluíram que cada 3 brasileiros ouvem rádio todos os dias. E o resultado final mostra que o rádio é consumido por 80% dos brasileiros. Aquela velha história de que o rádio vai acabar, surgiu a televisão, o rádio vai acabar, surgiu a internet, o rádio vai acabar, os streamings, o rádio vai acabar, e aí o rádio está aí até hoje, se reinventando. Em 2004, quando eu lancei o livro Jornalismo de Rádio pela editora Contexto, eu devo ter encontrado nas pesquisas que eu fiz uns 4 atestados de óbitos do rádio. Todos eles deram com burros na água, como se costuma dizer por aí. Todos eles se frustraram porque o rádio continuou muito vivo. E se continuou muito vivo, é porque o rádio soube, ao longo do tempo, se adaptar às novas mídias. Sem contar que o rádio tem algumas características muito parecidas com as mídias atuais, com aquelas mídias digitais e modernas que conhecemos hoje. A questão da agilidade, e isso é muito típico da internet, ela é própria do rádio, praticamente desde o seu início. Digo praticamente desde o seu início, porque até a televisão surgir ali pela década de 50, o rádio era um móvel dentro da casa, era um móvel imóvel dentro da casa, um móvel fixo, como a televisão foi até recentemente. Quando a TV chega e toma o espaço do rádio na sala da família brasileira, o que acontece? Não só da família brasileira, mas no mundo inteiro, o que acontece? A tecnologia chega no sentido de criar o transistor para dar mobilidade ao rádio. O rádio sai da sala para a mão das pessoas. Então vem aí o rádio transistor, o rádio de pilha, e isso dá mobilidade para o rádio. Isso só para mostrar uma das adaptações do rádio, uma das modernizações para que o rádio continuasse sendo presente, estando presente na vida das pessoas. E eu estou pegando uma mudança que aconteceu lá nos anos 50, 60 ainda. Ao longo de todo esse período, o rádio se adaptou, está utilizando as novas mídias e só por isso está vivo como hoje. E aí entra no ponto que você chamava a atenção. Esta pandemia quebrou um dos paradigmas, mais um dos paradigmas que nós tínhamos em relação ao rádio. Por quê? Nós tínhamos em mente a ideia de que o rádio sobrevivia pela audiência do carro, pela audiência do automóvel. E temíamos que, com o fim da circulação dos carros, à medida que tivemos que paralisar o país naquele momento, a audiência do rádio poderia cair de forma drástica. O que nós assistimos foi exatamente o movimento inverso. A audiência do rádio cresceu de forma exponencial durante a pandemia. Os dados de Cantar Ibope que mostram que 80% dos brasileiros ouvem rádio no dia de hoje, e houve esse aumento que você citou de 2 pontos percentuais entre a última pesquisa e agora, ou seja, apesar de nos estendermos na pandemia, a audiência do rádio continua crescendo. Isso demonstra a relevância deste veículo. E por que esse veículo acabou ganhando maior aderência por parte do público nesse momento? Eu tenho aqui algumas explicações. Uma delas passa pela questão psicológica. Vamos pensar que nunca sofremos tanto de ansiedade informacional como neste momento. Isso já vinha acontecendo ao longo do tempo. Historicamente, pelo menos nos últimos 10 anos, a ansiedade informacional cresce e cresceu em cada indivíduo. E quando eu estou dizendo isso, eu quero lembrar você o seguinte: quando nós ficamos muitas vezes com uma queda do nosso WhatsApp de 5, 10, 15 minutos, aquilo gera um transtorno na vida das pessoas. Quando você manda um e-mail, quando você manda um e-mail para alguém, e aquela pessoa leva meia hora para responder para você, você começa a ficar ansioso. Quando você manda uma mensagem para um amigo seu, dizendo, vamos nos encontrar hoje, e ele, porventura, naquele momento, está dando uma entrevista na TV Camuazu,
né? Ele não pode responder para você naquele momento. E aí você já fica pensando, será que ele não quer sair comigo? Será que ele não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Isso se chama ansiedade informacional. Esta ansiedade informacional se acentuou durante esta pandemia. E por quê? Porque a necessidade de estar mais bem informado sobre o grande mistério que nos rondava, que era o coronavírus, aumentou de forma considerável. E a necessidade de você buscar esta informação, e uma informação que era renovada a todo momento, se fez presente. E aí entra um outro aspecto. Porque sim, nós estamos acostumados a usar o WhatsApp a todo momento e receber informação pelo WhatsApp. Mas quem disse que a gente realmente confia naquela informação? Ela abastecia uma certa curiosidade de cada um de nós, mas a confiabilidade ainda não existia. E aí as pessoas foram recorrer a veículos de comunicação tradicionais. E quem é que podia atualizá-lo a todo momento? Era, sem dúvida, o rádio. Porque nós também precisamos entender que, apesar do avanço da TV a cabo, da TV por assinatura no Brasil, e nós temos 2 canais importantes hoje no Brasil que trabalham com notícia 24 horas, que são a Globo News e a CNN. Apesar disso, muitas pessoas ainda não têm acesso à TV a cabo ou à TV por assinatura. E o rádio passa a ser a sua fonte de informação. Então, claramente, assim, essa necessidade que nós tivemos de buscar, de nos atualizar a todo momento, fez o rádio necessário na vida das pessoas. E eu espero que a gente esteja conseguindo oferecer para essas pessoas a informação com credibilidade, com precisão que ela buscava, porque esse público vai ficar com a gente. Como ficaram aqueles ouvintes que no 11 de setembro encontraram a Rádio CBN como uma informação precisa e atual, e ganharam a nossa confiança, ou nós ganhamos a confiança desses ouvintes. Espero que esse público que foi agregado à audiência do rádio nesse momento, ele permaneça no rádio por muitos anos. Mas isso vai depender muito do trabalho que a gente vai continuar fazendo. Sim, sem dúvida. Isso é bom. A credibilidade na informação no rádio é fundamental por ser um veículo que protege a sociedade das chamadas fake news, que na verdade nem é fake news, é desinformação, porque se é fake não é news. Informação que não é informação é falsa, é fake. Mas o rádio tem essa confiança, né? Sem dúvida. E nós estamos falando aqui do radiojornalismo, do radiojornalismo profissional e sério que é feito. Porque isso vai depender muito do trabalho que os jornalistas realizam, da apuração que desenvolvem, e por isso nós temos muita responsabilidade nesse momento, Camuaso, porque nós precisamos entregar para as pessoas a verdade possível naquele momento. E essa é a grande diferença. Eu gosto sempre de traçar essa linha divisória entre aquilo que é a desinformação e a mentira, e que se determinou chamar de fake news, e aquilo que é o jornalismo. Muitas vezes, quando nós levamos uma informação no ar que atinge algum interesse, seja ele qual for, ideológico, religioso, político, enfim, quando nós levamos uma informação no ar, as pessoas nos acusam de estar produzindo fake news. Quando nós levamos uma informação no ar e ela não foi bem apurada, e ela acaba realmente tendo que ser corrigida depois, nós somos acusados de fazer fake news. Mas aí nós precisamos separar bem esses 2 campos. Porque, como você bem disse, se é fake não é news, se é falso não é notícia. E por que diferenciar isso? Porque quando você produz desinformação e mentira, você não está fazendo jornalismo. O jornalismo é a busca da verdade constante. O jornalismo parte do princípio da busca da verdade, nem sempre possível de ser alcançada, às vezes por erros de apuração publicado de maneira errada, mas o princípio daquele trabalho foi a busca da verdade. Quem trabalha com desinformação parte do princípio da mentira, da desinformação, ou seja, já produz um produto sabendo que ele é falso, que ele é errado. Então, há um propósito por trás disso. E o propósito do jornalismo é a busca da verdade, mesmo quando erramos. Com detalhe, como quem produz desinformação não tem CNPJ nem CPF, é preciso fazer esse contraponto. É anônimo. Jornalismo tem CNPJ e tem CPF.
Quando você comete um erro no jornalismo, por uma apuração errada, por exemplo, quando você comete um erro, você paga por isso. Você paga, sim, judicialmente, você paga tendo que dar direito de resposta, você paga com seu emprego, mas principalmente você paga com a sua reputação. E a reputação é o valor que nós mais devemos prezar. Quem busca fazer jornalismo tem que prezar a reputação, por isso buscar a verdade. Quem trabalha com desinformação não está preocupado com isso, porque sequer se apresenta como autor daquela desinformação. Maravilha, este é Milton Jung. Você que não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, deixe o seu like também e compartilhe o vídeo. Já foi reconhecido pela voz em algum lugar inimaginável. Sei lá, de repente ligar para alguém para pedir uma pizza e falar: olha, o Milton Jung. Entrar no Uber, entrar no Uber e o motorista olha e diz assim: você é aquele cara do rádio? O cara nem sabe teu nome, mas eu já ouvi essa voz em algum lugar. Isso sem dúvida já acontece. E já causei algumas frustrações também, viu, Camacho? Isso muito tempo atrás. Fui a um hotel com a minha família, estava lá na recepção, e aí me apresentei lá e falei alguma coisa, e tinha um senhor, um asiático do meu lado, ele olhou para mim e disse assim: você é aquele cara que trabalha no rádio? Eu digo: sou eu que trabalho. E se você é o Milton Jung? Eu digo: sou. Mas você não é japonês? E ele ficou decepcionado, porque ele achava que, por ser Milton Jung, que no fundo que tem origem austríaca, alemã, né, eu seria japonês pelo Jung. Ele nunca tinha visto minha imagem, etc., não me conhecia. E ele ficou decepcionado, porque ele achava que eu era asiático como ele era. Mas, enfim... Não por isso que ele deixou de ser ouvinte, né? Espero que não. Mas você sabe que eu até hoje me surpreendo quando as pessoas ouvem a minha voz em algum momento e me reconhecem pela voz. É que você fala mesmo como... Você não tem diferencial, parece-me, né? Não sei, eu não conheço o seu dia a dia, mas parece que você, qualquer coisa, você está falando mesmo como se conhece. O perfil não muda muito, né? Pode ser isso, tem um tom da voz bom, você até por ter a audição tão aguçada, entende mais esse assunto do que eu, inclusive. A gente sabe o poder que o áudio tem na vida das pessoas. Talvez as pessoas nem percebam isso, na maior parte das vezes, né? Deveriam dar mais valor para isso, mas, de qualquer forma, me chama muito a atenção ainda quando eu falo alguma coisa num ambiente qualquer e a pessoa me perguntar assim: você parece aquele cara do rádio, tem a voz daquele cara do rádio. Você apresenta ao vivo em rede nacional. Qual é o momento mais hilário que você já teve no ar na CBN? Eu estava ouvindo uma entrevista do teu pai, em que ele contou um episódio que ele passou no ar enquanto ele estava a apresentar o jornal. Era uma matéria cheia de valores, dinheiros e não sei o que para pronunciar, centavo, real e tal. Quando ele foi dizer a hora, ou chamar o repórter, e ele fala: agora vamos chamar o correspondente fulano às 6h50. Eu achei hilário isso. Foi na época do Plano Real, foi na época do Plano Real, que só se falava ali de moeda para lá e para cá, e na hora de quando ele foi dar a hora final do jornal, ele falou algo mais ou menos assim: são 9h10. Que é ao vivo, ele estava ao vivo, né? Sim, estava ao vivo, porque ele fazia a síntese noticiosa, o correspondente Renner. Outras coisas aconteceram no esporte, eu já entrevistei jogador de futebol sem saber o nome do jogador. Isso aconteceu, eu entrei em campo correndo para entrevistá-lo no final da partida, eu não lembrava o nome dele, me deu um branco. Eu entrevistei sem saber o nome, outro eu entrevistei sem fazer pergunta. Eu saí correndo quando eu botei o microfone na boca do jogador e ele começou a responder. E eu fiquei pensando: mas eu nem perguntei nada. E ele continuou falando. Aí, quando terminou, eu digo assim: esse é craque mesmo, não sei nem perguntar para ele. Esse é bom, ajuda, né? No momento facilita a vida do repórter, né? Gostaria de, para terminar, ouvir de você qual é a frase que reflete o Brasil atual, esse Brasil que a gente está vendo aí dividido política e socialmente. Qual é a perspectiva para o novo Brasil em 2022, anos de eleição, e 2022 também, que o Brasil completa 200 anos de independência? Sem dúvida estamos passando talvez pelos momentos mais difíceis que poderíamos passar, sem contar que estamos diante desta tragédia que se transformou a pandemia da Covid-19, se aproximando aí de 600 mil pessoas mortas. Era um número inimaginável no início deste processo, porque se esperava um pouco mais de ação
por parte das autoridades de uma maneira geral e adesão da própria sociedade. Infelizmente, o momento em que se viveu isso, diante do país estar no comando de quem estava, foi muito triste para todos nós. Foi o momento dos mais duros, uma tragédia que ganhou uma expressão muito maior aqui no Brasil do que deveria ganhar, considerando-se, por exemplo, o fato de que temos uma estrutura de saúde que é bastante competente e que só graças a essa estrutura da saúde, de um sistema único de saúde, amplo, universal, como este que estava estabelecido e que passou a ser valorizado ao longo da pandemia, só por causa disso é que se conseguiu evitar uma tragédia ainda maior do que essa que estamos vivendo. Mas você queria uma frase, e eu não vou falar uma frase do Brasil de agora, eu vou falar de uma frase do Brasil que eu espero, que só a educação salva. Esse é o nosso caminho. É o investimento na educação. É a educação que vai transformar esse país. É a educação que vai transformar as pessoas, vai nos preparar para o futuro que está batendo na nossa porta já. A transformação digital que nós sofremos ao longo desta pandemia. E aí vai um ponto positivo nesse processo, que foi a rápida adaptação de alguns setores, de pequenos empreendedores, que souberam se reinventar para sobreviver nesse cenário, trabalhadores que tiveram que passar a trabalhar à distância, quando não havia, muitas vezes, um planejamento sequer. Empresas tiveram que tomar esta decisão de um dia para o outro. Em uma semana estavam todos os seus trabalhadores em home office. E, apesar disso, as dinâmicas permaneceram ocorrendo, as empresas, a duras penas, continuaram trabalhando. E isso só aconteceu pelo valor individual de cada profissional, porque vamos pensar, empresa nada mais é do que um CNPJ, mas o que faz a empresa funcionar são os CPFs, são as pessoas, e essas pessoas souberam se reinventar, se adaptar e serem solidárias nesse momento, a despeito de todos os problemas que nós enfrentamos. Isso foi enriquecedor. É bom que a gente entenda que só a educação vai transformar esse país, prepará-lo para esse futuro que ficou muito mais próximo depois da pandemia. Para mim, claramente, se nós temos uma frase que tem que nos pautar é: a educação salva. A educação salva. Muito bom! Esse foi o Milton Jung, jornalista, escritor, apresentador da Rede CBN. Conversou com você aqui, depois de estar mais cedo no Jornal da CBN e agora à tarde com você aqui na TV Camuaso. Se você ainda não tem inscrito, repito, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo também, assim você ajuda no desenvolvimento desse trabalho. Milton, muito obrigado pela tua paciência, pela tua humildade em aceitar o convite. Mas eu estou sempre à disposição. Falei lá no início da nossa conversa que eu tenho uma paixão pelo jornalismo, pelo tema da comunicação. Então, eu sempre me coloco à disposição para falar, sempre que tiver oportunidade, estarei disposto aí a conversar com as pessoas, porque eu acho que nós temos, você é prova disso, quer dizer, você utiliza um talento, uma capacidade, um potencial que você tem de se comunicar com as pessoas, utilizando um recurso bastante acessível a todas as pessoas hoje, porque vamos pensar lá em 1984, quando eu comecei, se eu quisesse fazer um produto semelhante a esse que você faz, eu não conseguiria fazer, eu teria que ser amigo do dono da TV para arrumar um espaço naquela época, e hoje você consegue ter um canal de vídeo para conversar com as pessoas, como poderia ter um canal só de áudio, num podcast, ou um jornal digital para publicar informações. E você está usando dessa sua capacidade para ajudar as pessoas a se transformar, levando informação qualificada. Sou eu que te agradeço aí pela generosidade de me oferecer esse espaço e conversar aí com o seu público. E posso reforçar aqui o que você disse agora há pouco? Não saia aqui do canal sem deixar ali o seu like, sem fazer a sua inscrição, porque quem trabalha com canais no YouTube depende muito desse seu like. Você não tem ideia como aquele clique que você dá ali conta positivamente para o produto que vai ao ar, para fazer com que esse produto tenha a maior dimensão, chegue a um número maior de pessoas. Olha, aquele clique pode ser transformador aí para um produto de qualidade que você está assistindo. Então não deixa de se inscrever aí na TV Camuaso. Obrigado, Milton. Obrigado pelo reforço. Um grande abraço.